E cá estamos nós para a aula número 22 do nosso curso Catecismo da Igreja em um Ano. Estamos lendo o nosso querido amarelinho, Catecismo da Igreja. Estamos na segunda parte falando sobre os 7 sacramentos. E hoje nós vamos falar sobre o sacramento da confirmação ou crisma. É o segundo sacramento da iniciação cristã. Na aula passada, eu já avancei alguns números, já que falávamos sobre o batismo. Eu deixei para iniciar essa aula a partir do número 1285. Bom, é necessário, então, situar os sacramentos da iniciação cristã, fazendo uma pequena revisão sobre os 7 sacramentos, né? Nós temos os sacramentos da iniciação, que são batismo, confirmação e Eucaristia. Na prática pastoral, a ordem é primeiro Eucaristia, depois confirmação. Hoje, a ordem hoje. Porque a primeira Eucaristia, a primeira comunhão eucarística, é dada normalmente a partir dos 10, 11 anos. E a confirmação hoje se dá a partir dos 14 anos. Mas a ordem do sacramento de iniciação é exatamente essa, batismo, confirmação e Eucaristia, porque a Eucaristia é o ápice, é o ponto mais importante, para onde culmina toda a economia sacramental. Então por isso a gente coloca sempre a Eucaristia por último. E porque quando se faz um batismo de adultos na presença do bispo, essa é a ordem dos sacramentos. Na mesma celebração, ele é batizado, em seguida, confirmado na mesma celebração e, ao fim da missa, comunga. Essa é a ordem, essa é a sequência. Depois nós temos os sacramentos de cura, penitência e unção dos enfermos. Por último, nós temos os sacramentos de missão, o matrimônio e a ordem sacerdotal. Então, assim são os 7 sacramentos. Muito bem. Falando então do sacramento da confirmação, o Catecismo nos diz, aí no número 1285, que esse sacramento é necessário para a consumação da graça batismal. O que é isso? Ora, para que a graça batismal, a graça recebida no batismo, produza todo o seu efeito, é necessário o sacramento da confirmação. Nós dizemos que os sacramentos, eles são análogos aos processos naturais. Os sacramentos são as ações de Deus, as ações sobrenaturais de Deus na alma do cristão. E são análogos aos movimentos da natureza. Por exemplo, assim como para eu existir, eu preciso nascer biologicamente, ser concebido e nascer. Então, espiritualmente, eu também preciso nascer. O nascimento é o batismo. O que é o batismo na vida espiritual é o nascimento na vida biológica. Certo? Pois bem, depois que nasço, qual o próximo passo? Eu cresço, eu me desenvolvo, eu amadureço. O equivalente a isso na ordem sobrenatural é a confirmação. E assim sucessivamente. Eu preciso me alimentar pelo menos 3 vezes por dia. Então, na vida espiritual, eu também preciso comungar pelo menos uma vez por semana, domingo. Se eu fico doente, eu preciso ir ao médico, preciso tomar medicamentos, fazer exames. Na vida espiritual, eu preciso do sacramento da unção dos enfermos, que vai me dar a graça da fortaleza para suportar a doença, a provação e, se for o caso, a cura. Se eu, na minha vida civil, se eu cometer um crime, eu tenho que pagar por isso, tenho que acertar minhas contas com a sociedade. Eu passo por um julgamento. No plano espiritual, mesma coisa.
o sacramento da penitência. A diferença é que aqui no mundo eu não sei se eu vou para a cadeia ou se eu vou ser solto. E no sacramento da penitência eu já sei qual é o veredito. Vai ser a absolvição, eu não vou ser preso, eu não vou ser condenado se eu estiver arrependido. Né? Então, os sacramentos eles são análogos à vida biológica, como eu disse. Então, a confirmação equivale ao crescimento, ao desenvolvimento. Não é à toa que o sacramento da penitência é dado aos 14 anos de idade, o momento em que se passa da infância para a vida adulta. A adolescência é esse meio termo entre a infância e a vida adulta. O sacramento da confirmação nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé. Se o batismo nos deu a adoção filial, eu me tornei filho de Deus, agora, na maturidade, o sacramento da maturação, né, que é a confirmação, eu sou colocado como um soldado. É como se fosse, fazendo uma outra analogia, né, a confirmação é como chegar à idade de se inscrever no exército, de se alistar no exército. Aos 18 anos, né, os meninos, os jovens, têm que se alistar. No Brasil isso é obrigatório. Não é? Então, na igreja também. Na igreja, chegada à maturidade, 14 anos, é obrigatório. Obrigatório. O sacramento da confirmação é obrigatório para nós. Não é uma coisa facultativa, um acessório, se quiser. Não. Mas, pelo amor de Deus, vamos entender uma coisa. O sacramento da confirmação, estou com penitência na cabeça. O sacramento da confirmação não pode ser buscado como moeda de troca para outra coisa. Tira da sua cabeça, pelo amor de Deus, essa ideia. Eu tenho que ser crismado, senão depois eu não caso. Tira isso. Tá certo? Não existe isso. Primeiro porque o Código de Direito Canônico diz que é bom, é recomendável. Claro, para receber os outros sacramentos é necessário, né, ter passado pelos 3. Por exemplo, para ser ordenado tem que ser crismado. Então, para casar, também o ideal é que seja crismado. Mas desde que a crisma seja uma opção livre, né, consciente, expressando a maturidade da pessoa. Então, eu não posso entrar no curso de crisma para ser crismado pensando em poder casar. Se a pessoa não quer ser cristão, não vai ter que crismar só para casar na igreja. Né? Pode ser que uma das partes, no caso do matrimônio, seja cristã. O outro nem precisa ser, se um dos dois é. Né? Então não se crisme, não se confirme sem estar consciente de que quer ser cristão, de que quer entrar nessa nova fase da sua vida de cristão, que é difundir e defender a fé cristã. Né? Para isso que serve a confirmação, para nos capacitar a missão da igreja, a evangelizar e a defender a nossa fé dos ataques. Infelizmente, tem muita gente que recebe a confirmação e quando ouve alguém debochando da fé, criticando a fé, ao invés de defender, ri junto. Lamentável. O confirmado deveria levantar-se e dizer assim, não, pera lá, não é assim. Aquilo que São Pedro diz em 1 Pedro 3,15. Estais sempre prontos a dar a quem vos pedir a razão da vossa esperança. Agora, depois de receber a confirmação, aquela pessoa conhece melhor a fé, sabe explicar por que crê, por que é cristão. Muito bem. 1286 diz que o Espírito, segundo a profecia, iria repousar sobre o Messias. A palavra Messias, Mexia, em hebraico, foi traduzida para o grego Christos. Significa ungido. Então, Jesus Messias foi traduzido como Jesus Cristo. E no português, Jesus é o ungido. Né? Ungido pelo Espírito Santo. Mas essa unção, conforme a profecia de Ezequiel 36, né? Ezequiel capítulo 36, essa unção deveria ser não só do Messias, o rei que receberia o título de Messias, mas todo o povo de Israel, todo o povo de Deus. Seria um povo messiânico. Né? Então é por isso que
Quem segue a Cristo é um cristão. A palavra cristão vem de Cristo. E nós recebemos o crisma. Por isso que confirmação é sinônimo de crisma. O crisma é o nome do óleo com o qual o bispo faz a unção na fronte do confirmando. E por isso acabou sendo chamado esse sacramento também de crisma. A crisma. Veja, o crisma é o nome do óleo. Vamos colocar aqui então. O crisma, geralmente com C maiúsculo, é o óleo consagrado pelo bispo. Na quinta-feira santa pela manhã, na catedral, o bispo abençoa o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos e consagra o crisma, que tem também um pouco de perfume. Então, o crisma, a gente usa essa expressão no masculino ou para falar do óleo. E a crisma Opa, o que eu fiz aqui? Tá, deixa maiúsculo mesmo. A crisma é o sacramento. Tá certo? Então, uma coisa é eu usar no masculino, outra coisa é usar no feminino. Devemos entender que a palavra pode ser usada, essa palavra pode ser usada nos dois sentidos. Tanto para falar do óleo, como para falar do sacramento. É mais ou menos como a Eucaristia também, né? A Eucaristia, nós usamos a palavra comunhão para falar do gesto, do sacramento, né? A missa, mas também para falar do pão consagrado. É o mesmo sentido. Muito bem. Esse sacramento da crisma, da confirmação, ele está lá no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Depois você pode conferir Atos 8, que diz o seguinte, que o diácono Filipe foi evangelizar uma cidade da Samaria, batizou as pessoas lá e depois mandou chamar os apóstolos Pedro e João e foram também àquela cidade para impor as mãos. Isso em Atos 8. Já em Atos 2 a gente vê isso. Primeiro se dá o batismo, depois a imposição das mãos, invocando o Espírito Santo. Desde o tempo dos apóstolos, portanto, acontecem esses dois momentos. O batismo, depois a imposição de mãos, que ao longo do tempo foi ganhando também esse símbolo da unção com óleo, né? Já que o texto que Jesus leu na sinagoga de Nazaré, isso está em Lucas capítulo 4, ele leu o profeta Isaías capítulo 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me conferiu a unção. Então, junto com o gesto da imposição das mãos, que o bispo faz sobre todos os crismandos, se dá também, o rito essencial é a unção com o crisma na fronte. Então é necessário entender que no início da igreja, batismo e confirmação estavam juntos. Eram dois sacramentos num só, sacramento duplo, né? Por causa da dificuldade dos bispos fazerem todos os batismos, já que as dioceses foram aumentando de tamanho, então acabou no rito latino, que é o nosso rito, porque no Oriente continua junto, tá certo? Nas igrejas católicas orientais, nós temos outros ritos, além do latino na igreja católica, né? O rito bizantino, o rito melquita, o rito copta, Malankar, etc, etc. Né? Vários outros ritos. O nosso, aqui do Ocidente, né? Da Europa, da África, da América, da Oceania, essas regiões usam majoritariamente o rito latino, que é o nosso rito, que vem do latim. Então, na tradição latina, acabou se separando a confirmação do batismo. O que restou desse tempo em que eram os dois juntos é que no batismo, tanto o diácono quanto o presbítero, após o banho batismal, fazem a unção com crisma na fronte da criança ou do... Não, se for adulto, já é o sacramento da confirmação, normalmente. Se for criança,
se faz uma unção, que não é ainda o sacramento da confirmação. Isso é resquício do tempo que a confirmação era junto com o batismo. Certo? Muito bem. O importante é que o ministro próprio da crisma é o bispo, para ligar o cristão às raízes da igreja, às raízes apostólicas da igreja, já que o bispo é que possui a plenitude do sacerdócio, né? E ele que é o sucessor dos apóstolos. Os presbíteros não são sucessores dos apóstolos, né? Então a importância do bispo. Mesmo quando o bispo dá uma autorização para um presbítero fazer a crisma, por exemplo, numa celebração que tem muitos crismandos, o presbítero, geralmente o pároco, ajuda o bispo na crisma. Ou então, na vigília pascal, quando o bispo dá autorização para que o presbítero faça a confirmação dos neófitos, né, aqueles que foram batizados. Neófito quer dizer os novos nascidos, os na fé, né? Os novos batizados, os neobatizados. Nós usamos a palavra neófitos. Então, mesmo quando o presbítero confere a crisma, extraordinariamente, continua havendo a participação do bispo, porque o óleo do crisma só é consagrado pelo bispo. Enquanto os outros dois óleos, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos, o presbítero também pode abençoar. É bênção. Então o presbítero também pode fazer. O crisma não. O crisma é só o bispo é que pode consagrar, devido à importância desse sacramento da confirmação. Muito bem. Tudo isso vem explicado aqui até o número 1292. Aí no número 1293, ele explica o porquê se usa o óleo. O óleo é um símbolo bíblico importante, antiquíssimo na igreja, né? O óleo geralmente da oliva. Portanto, o azeite é o óleo que nós usamos. No rito latino, na Igreja Católica, nós não usamos outro óleo, né? Mas o óleo da oliveira. Por quê? Porque no povo de Israel, o óleo usado era a oliveira. A oliveira é uma árvore típica daquela região, mediterrânea, né? E também porque na Bíblia se diz, aquela passagem do dilúvio universal, no livro do Gênesis, quando Noé queria saber se a terra estava seca, enviou uma pomba e a pomba trouxe um galinho, um raminho de oliveira. Aquele símbolo da pomba trazendo o raminho de oliveira foi o sinal que Noé precisava para entender que o dilúvio já tinha acabado, já tem terra seca. Então é hora de abrir a arca e desembarcar todos aqueles animais que foram guardados ali, né? Então quer dizer, uma pomba trazendo o ramo de oliveira. Olha que dois símbolos poderosos, né? A pomba é símbolo do Espírito Santo. Lembra lá, os evangelistas nos mostram que depois que Jesus saiu do batismo, uma pomba pousou sobre ele, mais uma vez, batismo, depois a unção com o Espírito. No caso de Jesus, isso veio mediante a forma de pomba. Então a pomba ali, como símbolo do Espírito, é porque o Espírito Santo é que traz a vida nova. Aquele ramo de oliveira que a pomba trouxe representa a vida nova começou, né? Baixou o dilúvio, todo mundo que tinha que morrer, o velho homem morreu, agora vai começar a nova humanidade. Olha só como tudo está interligado, né? E se a gente não conhece, se a gente não conhece o Antigo Testamento, a gente fica sem entender muita coisa do Novo, certo? Então o óleo é sinal de abundância, de alegria. Tem aí as citações, você pode depois conferir, né? Por exemplo, abundância, está lá Deuteronômio 11, 14. Vale a pena depois no seu estudo você visitar esses textos. O óleo da alegria. Lembra do Salmo 23? Né? Como é bom viverem unidos os irmãos, é como um óleo que desce da barba de Arão. Né? Óleo, símbolo da alegria. O óleo purifica, o óleo torna ágil, tanto que os atletas e os soldados na antiguidade passavam óleo no corpo para se preparar para o combate ou para o campeonato. Você se lembra que pouco tempo atrás
nas Olimpíadas que aconteceram no Rio de Janeiro, um atleta, não me lembro de qual país, fez sucesso porque apareceu com o corpo todo besuntado de óleo, né? Isso é um costume antiquíssimo, porque o óleo fortifica, tonifica, fortalece, né? Além disso, o óleo alivia, ameniza as dores. Você usa ungüentos, né? Famosa pomada que você passa quando tem uma contusão é uma unção, né? Lembra que na parábola do bom samaritano, o bom samaritano derramou vinho e óleo e azeite nas feridas do homem assaltado, né? Então é um remédio também. Todas as pomadas são unções e vêm de óleo, a fabricação é a base de óleo, né? Além disso, o óleo faz irradiar a beleza, a saúde e a força. Então, olha quanta coisa bonita. Lembra que na economia sacramental, o que a matéria significa, a graça realiza. Já falamos disso várias vezes. O que o batismo significa? Um banho, lavar, purificar. Então, aquilo que é significado pela matéria, a graça sacramental realiza. Então, o que o óleo simboliza? Tudo isso aqui. Abundância, alegria, purificação, agilidade, cura, beleza, saúde, força. Então, se é isso que o óleo significa, é isso que a graça realiza na crisma, na confirmação. Na crisma, na confirmação, a unção é sinal de consagração, separado para Deus. Deus pega para si, Deus toma posse. Muito bonito isso, né? E por isso é que a unção é feita com o sinal na fronte, o sinal da cruz, né? Essa marca aparece várias vezes na Escritura, no livro de Ezequiel, aqueles que foram marcados com o tal, que era uma forma antiga de cruz. No Apocalipse, capítulo 7, tem aqueles que são marcados com o sinal da besta e tem aqueles que são marcados com o sinal do cordeiro, né? E ali no Apocalipse, aqueles que receberam a marca do cordeiro são fortalecidos para o tempo da provação escatológica, diz o número 1296. O que é essa provação escatológica? Quer dizer, no fim dos tempos haverá perseguição aos cristãos. E nós precisamos da confirmação, do sacramento da confirmação, para resistir, para defender a fé. Ou seja, podemos dizer que o sacramento da confirmação nos confere especialmente o dom da fortaleza, para o cristão suportar o martírio. Falar nisso, me deixa aqui citar uma coisa muito bonita que eu estava relendo esses dias. O livro A Autobiografia de Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, no manuscrito A, Santa Teresinha descreve o dia da sua crisma, da sua confirmação. Ela fala então do retiro para a crisma e ela diz assim: regozijava-me com a ideia de que em breve eu seria perfeita cristã e, sobretudo, com a de ter eternamente na minha fronte a cruz misteriosa que o bispo marca ao impor o sacramento. Chegou afinal o feliz momento. Não senti um vento impetuoso na descida do Espírito Santo, mas brisa leve, cujo murmúrio o profeta Elias menciona ter ouvido no Monte Horebe. Aqui está citando aquela passagem do primeiro livro dos Reis, quando Elias experimentou Deus não no terremoto, não no furacão, mas na brisa leve. Portanto, nós católicos recebemos o Espírito Santo de forma garantida, não em uma grande experiência pentecostal, né? Com gritaria, com música alta, mas na brisa leve do rito litúrgico. Em silêncio, né? Eu não sinto grandes emoções, não preciso chorar, não preciso me arrepiar para que o Espírito Santo venha, como Elias no Monte Horebe. Continua Santa Teresinha. Naquele dia,
recebi a força para sofrer, pois logo depois o martírio da minha alma devia começar. Interessante, né? E ela diz aqui também, eu estou no manuscrito A, na página 36V. Manuscrito A, 36V. Ela diz assim: preparei-me com muito cuidado para receber a visita do Espírito Santo. Não compreendia a pouca importância dada à recepção desse sacramento de amor. Né? Então, Santa Teresinha nos mostrando que na Crisma ela recebeu a força para sofrer, recebeu o dom da fortaleza para amar Deus com mais coragem, pronto até para o martírio, se preciso for. Olha aí que coisa linda. Permita-me também citar aqui esse livro excelente do padre Léo Treze, A Fé Explicada, editora Quadrante. É um livro excelente sobre o credo, sobre toda a fé cristã, né? Ele segue mais ou menos a estrutura do catecismo. Então fica como sugestão minha para quem quer aprofundar nesse estudo do catecismo. Ele diz o seguinte: sem o sacramento da confirmação, é muito fácil extraviar-se por completo, muito fácil perder a fé. Esta é a razão pela qual todo batizado tem a obrigação de receber também a confirmação logo que tiver essa oportunidade. Sabemos que Jesus não instituiu nenhum dos sacramentos só pelo gosto de fazê-lo. Jesus instituiu cada sacramento porque, na sua infinita sabedoria, previu que precisaríamos de graças especiais para determinadas circunstâncias. Ou seja, se a confirmação é um sacramento, quer dizer que você precisa dele. Tá certo? Sacramentos são graças fundamentais para a salvação. Ele até diz aqui: sem o batismo não podemos ir para o céu. Sem a confirmação, sim. Mas o nosso caminho até o céu será muito mais difícil. Na página 317 e 318 do livro A Fé Explicada, do padre Léo Treze, da editora Quadrante. Então, meu irmão, se você não é crismado ainda, inscreva-se. Assim que abrir uma turma de crisma na sua paróquia, inscreva-se. A prova de que esse sacramento é necessário para a maturação da nossa fé, que sem esse sacramento você fica patinando, você não avança espiritualmente, né? Porque por ele ser o sacramento do crescimento, da maturidade, da maturação espiritual, é que o catecismo, os documentos da igreja dizem várias vezes: em caso de morte, em caso de risco de morte, o presbítero também pode crismar. Em caso de risco de morte, a criança também pode ser crismada. Sabia disso? A idade para crisma é a partir dos 14 anos, ou a idade da razão. No nosso caso aqui no Brasil, 14 anos. Normalmente. Mas em caso de uma criança, mesmo recém-nascida, correr o risco de morrer, a igreja autoriza que o sacerdote dê a ela também a confirmação. Tá certo? Por quê? Porque ela vai receber o caráter do Espírito Santo. Ela vai receber uma força maior do Espírito Santo. E vai ajudar muito mais a entrar no céu, a se salvar. Portanto, a confirmação é necessária. Não é um acessório, não é um adendo. Se der um dia que tiver a oportunidade, eu procuro, talvez, quem sabe. Não. Nós precisamos. Se Jesus instituiu como sacramento, é porque ele sabe que nós precisamos dele. Muito bem. O rito essencial desse sacramento. Basicamente, o sacramento da confirmação se dá assim: o bispo, usando os seus paramentos, né, portanto, o báculo, que é esse cajado de pastor que ele segura, usando a mitra, que é esse chapéu que simboliza as línguas de fogo que pairaram sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, né? Então, o bispo se aproxima do confirmando, que nós chamamos também de crismando, que é aquele que se prepara para a crisma, né?
O confirmando, ele está ao lado do seu introdutor. Nós chamamos popularmente de padrinho, mas o nome correto é introdutor. Aquele que apresenta à igreja aquela pessoa para ser crismada. O padrinho sempre fica colocado em pé ao lado esquerdo do confirmando, com a mão no ombro direito. E aí o bispo faz o sinal da cruz, mergulha o dedo polegar no crisma e com ele faz o sinal da cruz impondo as mãos sobre a pessoa. Antes teve uma imposição das mãos geral sobre todos os crismandos, o bispo faz, e aqui ele faz a imposição principal de mãos, que é aquela que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O apóstolo, o sucessor dos apóstolos, impõe as mãos para que a pessoa receba o Espírito Santo. Então aqui nós recebemos de forma garantida e certa o Espírito Santo, o sacramento da confirmação. E aí ele diz, fulana, fulano, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E aí a pessoa que está sendo crismada diz amém. E aí, então o bispo dá um tapinha no rosto, antigamente era um beijo, né? Mas pode ser assim um tapinha no rosto, um cumprimento, dizendo a paz do Senhor esteja contigo. E o crismado, agora não mais crismando, porque agora já foi crismado, responde, e contigo também. Quais os efeitos da confirmação? 1302. Uma efusão especial do Espírito Santo. Crescimento e aprofundamento da graça batismal. Nós enraizamos mais profundamente na filiação divina. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Mais perfeita se torna a vinculação com a igreja. Recebemos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé como testemunho de Cristo. Esses são os efeitos da confirmação. Por isso ele é conferido só uma vez, porque ele imprime caráter, assim como o batismo e a ordenação sacerdotal. Já falamos disso. Santo Tomás diz, 1305, que é quase como que um ofício. Olha que bonito. A crisma é quase como que um ministério na igreja. Tem algumas semelhanças com a ordenação, né? É só o bispo que pode conferir. Usa-se o crisma na cabeça, é assim também que é ordenado um bispo. Então há alguma similaridade com a concessão de um ministério. É o rito da confirmação do bispo dando um tapinha assim no rosto, isso vem do tempo em que os bispos de fato preparavam os confirmandos para o combate espiritual, literalmente. Então era como o presidente passando em revista a tropa, né? Confirmando a tropa. E às vezes o general ou o rei empurrava um soldado ao outro para ver se ele estava firme, se ele estava preparado, né? Então vem daí esse cumprimento que o bispo faz. O bispo quer saber, você está preparado mesmo para lutar contra os inimigos da fé, para defender a fé cristã, para testemunhar o evangelho? O bispo confirma, portanto. O bispo confirma a pessoa na fé. Muito bem. Seguindo, já falamos bastante, o ministro da confirmação é o bispo, podendo o presbítero em casos, né, extraordinários. E aí terminamos o artigo 2, sacramento da confirmação. Entramos no artigo 3. Nós vamos falar mais sobre o artigo 3, que é a Eucaristia, na aula que vem. Aqui vamos apenas introduzir, falando que a Eucaristia é a fonte e o ápice da vida eclesial. 1324. A Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã, citando aqui a Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Fonte e ápice quer dizer, é da Eucaristia que a igreja tira toda a sua força. É nela que tudo começa na igreja. Tanto que os outros sacramentos, todos, podem e devem ser celebrados dentro da Eucaristia. O batismo acontece durante a missa, nem sempre, mas de preferência. O matrimônio deveria ser dentro de uma missa.
A ordenação sempre é dentro de uma missa. A unção dos enfermos pode acontecer dentro da missa. Até a penitência pode acontecer dentro da missa, se for o caso, né? Não é o comum, mas pode também. Então, a Eucaristia é a fonte de onde a igreja tira toda a sua força, sua energia. E, ao mesmo tempo, é o ápice, é o ponto mais alto. É onde tudo chega à perfeição. Por isso que na igreja, retiro, uma conferência, um congresso, sempre começa com a missa, termina com a missa. Porque a Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja, que é o próprio Cristo. E aí, 1328, como se chama esse sacramento? Aí tem vários nomes, né? Eucaristia é o principal. A palavra Eucharistein, em grego, quer dizer dar graças. Ceia do Senhor é como Paulo se refere, né, a ceia do Senhor. Por quê? Porque é uma repetição daquilo que Jesus fez na última ceia, antecipando a sua morte na cruz. O nome fração do pão é muito importante também, né? Nos discípulos de Emaús, quando Jesus reparte o pão, fracciona o pão, é que os discípulos o reconhecem. Assembleia Eucarística, porque a igreja se torna visível, e igreja quer dizer assembleia convocada, né? A igreja se torna mais visível na missa, na Eucaristia. Memorial da paixão e da ressurreição do Senhor, santo sacrifício, sacrifício da missa, né? São títulos que nós damos. Por que a Eucaristia é sacrifício? Nós vamos entender isso na próxima aula, né? Santíssimo Sacramento, os santos mistérios. São várias formas de falar da missa. Comunhão, porque nesse sacramento nós nos tornamos participantes do corpo e sangue de Cristo, nós entramos em comunhão com a igreja. Por isso, só pode receber a Eucaristia quem está em estado de graça, portanto, quem está em plena comunhão com a igreja. Aliás, esqueci de falar uma coisa importante sobre a confirmação. Eu pulei essa parte. Deixa eu terminar a aula de hoje falando sobre isso. Atenção, só pode receber a confirmação ou crisma quem está em estado de graça. Precisamos corrigir urgentemente um erro comum que consiste no seguinte: as pessoas aprenderam que tem que ser crismado para depois se casar na igreja. Mas essa é a sequência normal de um adolescente. Ele recebe os 3 sacramentos de iniciação: batismo, confirmação e Eucaristia. E depois ele recebe a penitência quando pecar. Depois ele se casa. Essa é a ordem cronológica normal de um católico. Deveria ser assim. Porém, alguns católicos quebram essa ordem cronológica, essa sequência. Por exemplo, quando, antes de serem crismados, se casam. Por exemplo. Isso pode acontecer. Ou, pior, antes de serem crismados, vão morar juntos com seus parceiros. Ir morar junto com alguém e ter convivência sexual com alguém sem o sacramento do matrimônio é pecado mortal. É chamado de fornicação. A união sexual só tem a bênção de Deus, portanto, só é um ato sagrado dentro do matrimônio. Fora do matrimônio é pecado. Porque é queimar etapas, é desvirtuar o projeto de Deus para o corpo humano. Bom, quando um católico foi batizado, fez primeira comunhão e foi morar junto com alguém, ele não pode receber a crisma enquanto não regularizar a sua vida, porque ele está em situação de pecado. Então a ordem se inverte. Ao invés de ser crisma para depois casar, agora tem que ser o contrário. Primeiro casar na igreja, para depois poder receber a crisma. Esse é um erro básico. Atenção que tem até padre que não sabe isso, ensinando errado. Muitos catequistas não sabem disso. E uma grande parte dos católicos não sabe disso. Quem está em situação de pecado não pode receber a crisma. Primeiro tem que regularizar a sua situação.
Portanto, primeiro tem que se casar na igreja. Né? E quem não pode casar na igreja, está na nova união? Bom, aí não pode receber a crisma, infelizmente. Né? A não ser que entre num processo de acompanhamento e chegue à conclusão de que não está mais em pecado mortal, mas isso acompanhado por um padre ao longo de um longo tempo de discernimento, aí a pessoa pode receber a absolvição. Porque sem a absolvição sacramental, nós não podemos receber os outros sacramentos. A Eucaristia, a crisma, portanto. Né? Tudo bem. Vamos terminar por aqui nossa aula de hoje. Na aula que vem, nós começamos no número 1333. Não é isso? Não, 1340. 1340. Então eu vou deixar para comentar a parte 3 aí, Eucaristia na Economia da Salvação, na próxima aula, por ser a aula sobre a Eucaristia. Eu convido você, meu irmão, se você tem alguma dúvida, a escrever para mim por e-mail. Envie um e-mail para esse endereço que está aparecendo na sua tela. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aí em inscrever-se, clica também no sininho, clica no joinha. Tudo isso você me ajuda a fazer com que o algoritmo recomende esse vídeo para mais católicos. Eu espero você na próxima terça-feira. Leia fielmente os números propostos para essa semana e vamos seguir com o nosso curso Catecismo em um ano. Deus te abençoe.